Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, eu quero convidá-los para que olhemos para o texto sagrado, a Bíblia, Palavra de Deus, porque é ela que nos ensina, é ela que nos orienta. E conforme os dias vão passando, parece-nos que algumas coisas nós nos esquecemos, mas a Bíblia, a própria Bíblia, faz com que nós nos lembremos. Nós estamos aqui conversando com os irmãos nas quartas-feiras e temos dito a importância de não esquecer daquilo que está escrito. Lemos com os irmãos o Salmo 78, cuja mensagem fala para que nós falemos com os nossos filhos e com os filhos dos nossos filhos. Por quê, meus irmãos? Porque nós às vezes podemos até baixar a guarda, mas o diabo continua sendo o diabo. O inimigo das nossas almas não dorme. Dia desses eu estava fazendo uma reflexão e conversava com um sobrinho meu sobre estes assuntos e dizíamos que, em certo modo, o inimigo já está tão tranquilo que parece que ele não precisa mais nem fazer algumas coisas, porque as pessoas já fazem naturalmente, já pecam naturalmente, já erram naturalmente. Mas, meus amados irmãos, eu quero lembrar a Igreja de Jesus Cristo, e por isso eu convido a igreja para estar também nos cultos de doutrina. Quarta-feira, crente não pode faltar nos cultos de quarta-feira. A liderança dos departamentos não pode faltar nos cultos de quarta-feira. Por quê? Porque como é que você vai ensinar o seu grupo se você tem alguma dificuldade de base bíblica? Não é? Como é que você vai dar alguma orientação se falta base bíblica? Pois é. E aí, meus amados irmãos, lembro a todos que o mês de junho é o mês 6, mês de junho. Em alguns lugares costumam-se celebrar o que a cultura brasileira chama de festa junina. Festa o quê? Essa aí. Festa junina, não é? E não é que alguns crentes até pensam que devem ir à festa junina? Não é que alguns crentes acham que não tem nenhum problema ir à festa junina? Eu descobri que tem uma dupla que anda por aí que diz assim: não tem nada a ver, isso é normal. Não tem nada a ver, isso é normal. Não tem nada a ver, isso é normal. Então, quando você vai falar alguma coisa, a resposta é essa: não tem nada a ver, isso é normal. Primeiro, que quando a gente fala de normal, é aquilo que está previsto numa norma. Então nós deveríamos dizer isso é comum e não isso é normal, não é? Mas vejam que até nisso nós somos induzidos a erros e os levamos com alguma frequência. Mas eu quero dizer aos amados irmãos que o livro do profeta Ezequiel chama isso de blasfêmia contra Deus, profanação. Quando nós, depois de conhecermos a Jesus, depois de termos entregue a nossa vida para Jesus, temos a coragem de ir a uma festa junina. E aí eu falo para os pais que inclusive têm filhos pequenos, não é? Que também tem um tal de Cosme e Damião, Damião e Cosme, não é? O pastor Josué conhece, não é? Conhece? Pois é. Eles costumam distribuir doces, não é? Senhor? E é perigoso. É isso mesmo. E eles costumam distribuir doce. Eu estava comentando aqui com o irmão Ricardo, com a sua esposa. Eu estava fazendo atividade, aí terminei a atividade física, ia saindo,
Aí o pessoal da academia disse: tem uns docinhos aqui, o senhor não quer? Eu disse: não. Sabe por quê, meus amados? Jesus orou por nós. Quem foi que orou por nós? Jesus. No capítulo 17 do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, o texto nos ensina que Jesus orou por nós. E Jesus disse assim: Pai, eu quero, entre outros versos, eu quero orar por eles. Eu não os peço que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. Então, meus amados irmãos, a nossa cultura brasileira é muito misturada, não é? Mas a Bíblia é uma só. De norte a sul, de leste a oeste, a Bíblia é uma só. A Bíblia não traz mistura, não é? Então nós precisamos compreender muito bem o que é que a Bíblia nos ensina e andar por ela. E o paganismo já não faz parte mais da nossa vida. Desde que nós entregamos a nossa vida ao senhorio de Cristo, desde que nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador e dizemos então com a nossa manifestação que aceitamos a Jesus como nosso Senhor, não só como nosso Salvador, mas também como nosso Senhor. Salvação é o que Deus nos dá, senhorio é o que nós devolvemos a Ele. É por isso que nós temos que entender. Algumas pessoas dizem: mas não é a mesma coisa? Então, mesma coisa pode ser chapéu de palha, não é? Isso pode ser a mesma coisa, mas o que estamos dizendo aqui é que Jesus é o nosso Salvador e Ele também é o nosso Senhor. As duas coisas. Ele nos salva e Ele quer que nós o tenhamos como Senhor. Então nós precisamos entender as duas coisas. Então não dá para você servir aos dois senhores. Eu peço que os irmãos me ajudem colocando aqui Mateus capítulo 6, o verso 24. Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo de número 6 e o verso de número 24. Olha só como é que o texto diz. Eu quero que você leia comigo. Vamos ficar de pé para você esquentar o frio e você ficar mais animado, não é? Glória a Deus. Dá para dar um glória a Deus aí? Se for para Deus, pode ser melhor? É porque glória nunca é para pastor. Nenhum pastor recebe glória. Mas quando a glória é para Deus, você pode fazer o seu melhor. Amém? Glória a Deus. Vejam o que é que diz o texto. Vamos ler juntos. 1, 2, 3. Ninguém pode servir a dois senhores. Por quê? Sabe quem foi que falou isso aqui? Quem foi que deu essa ordem? Quem foi? Quem foi? Foi o próprio Deus, ainda que toda a Bíblia deve ser observada. E aqui aproveito para dar uma orientação, meus amados. Alguns desavisados dizem: eu só gosto da palavra quando é Jesus quem fala. Mas você então precisa ler a Bíblia. Se você pensa assim, você precisa conhecer um pouco mais, né? Nós estamos aqui ministrando os cursos aqui básicos de teologia. Você pode vir aqui, não é? Você pode fazer o curso na quinta-feira, você deve vir na quarta-feira. Então não pense, não ache, só o que a Bíblia diz é o que serve, não é? Então vejam, qual é a exceção para a palavra ninguém? Eu estava falando com os jovens hoje e destaquei isso também, não é? Qual a exceção que nós temos aqui para a palavra ninguém, para não complicar muito, não entrar nas classes gramaticais aqui, não é? Qual é a exceção? Ninguém é? Então não tem exceção. Então não tem exceção. São o que nós chamaríamos de termos absolutos. Ninguém. Ou seja, você não pode prestar culto a duas pessoas, a duas divindades. Lá no paganismo se faz isso. Quando a gente estuda a história da igreja, uma das coisas que a gente observa é que quando o imperador quis
compreender melhor a conversa, porque primeiro ele liberou, depois ele diz, mas peraí, vamos entender como é que é isso aí. Você pode até prestar culto para quem você quiser, mas presta para mim também. E aí os cristãos que acabaram de se converter dizem, não, aí não dá. Nós aprendemos que nós só prestamos culto a Deus. Então, como é que é esse negócio de prestar culto a mais de uma pessoa? Não dá, não pode. É por isso que as nossas crianças precisam ser ensinadas, porque senão, na hora que passa lá o pessoal do Cosme e Damião, eles recebem uma balinha, começam a chupar, põe no bolso, leva para casa. Mas somos nós quem devemos ensiná-los que crente não frequenta a festa junina. É só para tomar um quentãozinho. Piorou, meu filho. Piorou. Nada disso. Nada que se diga a respeito a vício deve fazer parte da vida de um cristão. Ah, mas e um vinho quente? Se você quer tomar alguma coisa quente, toma um chá quente lá na sua casa. E está tudo bem. Você não vai pegar vento, você não vai ter problema nenhum. Crente não participa dessas coisas, meu filho. Crente não participa dessas coisas. Você não pode servir a dois senhores. Não, é um só. Agora eu vou ler rapidamente com vocês o Salmo de número 115. Aleluia. A glória do Senhor e a vaidade dos ídolos. Você sabe o que é uma coisa vã? Quem diz para mim o que é uma coisa vã? Coisa vã é algo que não tem nenhum valor. Paulo, em certa ocasião, chega no Areópago e olha o povo ali se curvando, não é? E aí ele vê um altar que não tinha Deus nenhum. E é o que se diria ao Deus desconhecido. E aí Paulo começa a ensinar sobre isso. Por quê? Porque aquilo que se prega na parede, não, querido, isso não é Deus. Isso é coisa feita pela obra de mãos. Deixe-me dizer uma coisa que a igreja não pode esquecer: o nosso Deus não foi criado por ninguém. Você poderia ter dado glória a Deus por isso. Ninguém precisou criar o nosso Deus. Então, meus amados, nós precisamos ter compreensão, porque quando alguém quer ir à festa junina, quando alguém quer ir à festa disso, daquilo, festa rave e outras coisas mais, isso aí não é ambiente para crente. Já falamos no Salmo 1. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, ao qual dá o seu fruto na estação própria, de cujas folhas não caem. Por quê? Porque tem raiz. E tudo quanto fizer. Mas não são assim os ímpios, pois que são como a moinha que o vento espalha. Pelo que não subsistirão na congregação do justo. Não tem raiz. Crente tem que ter raiz. Aleluia. Crente tem que ter raiz. Não estou bravo não. Aleluia. Salmo 115, vamos ler juntos? 1, 2, 3. Não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo que lhe apraz. Os ídolos deles são prata, ouro, obras das mãos dos homens. Dá uma seguradinha aí, querido. Obra das mãos de quem? Então quer dizer que se eu fizer um negócio desse aqui, olha, como é que é o nome disso aqui mesmo? Outro dia eu já perguntei. Como é que é o nome? Como é que é, Marise? Pires.
porta-copo, você pode chamar do que você quiser. Eu vou dizer que isso aqui não pode ser um Deus. Eu não posso fazer disso um Deus. Só que quando é obra feita pela mão do ser humano, como é que o ser humano pode fazer alguma coisa e dizer eu vou adorar isso aqui? Se eu nem sei direito como é o nome disso aqui. Não sei se é uma baixela, não sei se é um porta-copos, eu não sei se é um pires, eu não sei nem direito como é que é o nome disso. Como é que eu vou me curvar diante disso? Meus amados irmãos, nós precisamos parar com esse negócio de não tem nada a ver, isso é normal, nós precisamos parar com isso, não é? Nós temos que ter a compreensão que nós já recebemos a mente de Cristo. Aleluia. E como tal devemos agir. Próximo, querido. Tem boca, tem olhos, tem ouvidos, tem nariz. Que conversa é essa? E você ainda tem coragem de dizer que é algum Deus isso? Não pode. O nosso Deus é uma pessoa. Ele fala e nós ouvimos. E nós inclusive sentimos a sua presença aqui. Aleluia. Aleluia. Tem mãos. Tem pés. Nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que nele confiam. Tá bom assim? Dá para dar um glória a Deus agora? Aleluia, aleluia. Confia, ó Israel, no Senhor. Ele é teu auxílio e teu escudo. 10. Confia no Senhor. Ele é teu auxílio e teu escudo. Vós os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. Ele é vosso auxílio e vosso escudo. O Senhor se lembrou de nós. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão, abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos quanto grandes. Deixe-me só dar uma pequena explicação aqui. Volta ali, por favor, meu querido, no verso de número 11. Olha aqui. Primeiro nós temos uma expressão para lembrar a coletividade. Vós que temeis ao Senhor. Quem? Todos os que temem ao Senhor. Verso 12. O Senhor se lembrou de nós. Abençoará a casa de Israel. Princípio da especialidade. A casa de Arão. Princípio da especialidade. Abençoará os que temem ao Senhor. Quem? Todos, pequenos e grandes. 14. O Senhor vos aumentará cada vez mais, a vós e a vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu ele aos filhos dos homens. Dá para você dar glória a Deus, porque a terra Deus entregou nas suas mãos? Olha, meus amados, como a Bíblia é sempre explicativa, não é? A Bíblia explica a Bíblia. Não tenha dúvida. Não vá para casa com dúvida. Pergunte. Ah, pastor, mas eu vou tomar tempo. Então a gente marca uma reunião para isso, não é? Mas é que a gente não pode é ficar com dúvida. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Deus Pai de poder, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu amor e pelo teu favor. Senhor, que nós nunca nos esqueçamos da tua palavra, porque é ela que nos edifica, que nos ensina, que nos orienta para uma vida abençoada. Senhor, seja com cada um de nós. Abençoe cada família aqui representada. Pai, nós oramos agradecidos, sabendo que o Senhor sempre nos ouve, e por tudo nós te louvamos, hoje e sempre. Amém.
Amém. Tome assento. As crianças podem cantar, e se elas não acharem demais, hoje o nosso irmão expositor pode expor também para as crianças. Então as crianças podem ficar por aqui mesmo. Amém? Glória a Deus.